Olá pessoal, sou o psicólogo Felipe Galan e para você que está acompanhando o caso do Henry e esperando que a justiça seja feita, neste vídeo entrevistei exclusivamente a ex-namorada de Jairinho, que fez revelações inéditas a respeito dele. E ela também mostrará prints das conversas que teve com ele, e esses prints ela não mostrou para a mídia. E mostraremos também o porquê ele agrediu as mulheres das quais ele se relacionou e o porquê ele torturava as suas vítimas. Então fica até o final do vídeo que eu garanto que a Débora, nesta entrevista exclusiva para mim, revelou prints e atitudes de Jairinho das quais ela não falou nem em depoimento para a própria polícia. Olá pessoal, meu nome é Felipe Galan, sou psicólogo clínico investigador profissional e me especializando em neuropsicologia. E neste vídeo explicarei todos os pontos que destaquei sobre este caso. Mas antes, deixe o seu like, isso me ajudará muito aqui no YouTube, e se inscreva no meu canal aqui abaixo para não perder as informações e os novos vídeos, e ative também o sininho. Atenção, eu e a Débora, a ex do Jairinho, iremos ler todos os comentários desse vídeo, todos. Então comente o que você achou e também comente a sua dúvida para ela. E mais, como o mundo está passando por essa terrível dificuldade, pessoal, eu quero dar de graça o meu livro completo sobre depressão e ansiedade, como prometi nos outros vídeos. Então para ganhar, atenção, agora é diferente. Basta apenas você se inscrever no meu canal, no botão aqui abaixo, ativar o sininho e me mandar uma mensagem no meu WhatsApp neste número aqui, pedindo o livro de graça que eu darei ele para você, porque muitos reclamaram que não recebiam no e-mail. Então é só você me mandar uma mensagem no meu WhatsApp que eu mando para você o livro de graça, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então primeiro, pessoal, explicarei sobre o ciclo da violência contra as mulheres, para que vocês possam entender melhor como ocorreu a violência contra Débora e também com as outras duas mulheres das quais ele se relacionou. E depois iremos para a entrevista exclusiva com ela. Lembrando que este vídeo é baseado em conhecimentos científicos e meramente um conteúdo informativo. Em hipótese alguma, posso afirmar ou fazer um diagnóstico online. Jairinho, em seus 3 relacionamentos, cometeu agressões que foram realmente comprovadas, agredindo não só as mães, como também os filhos destas mães, os filhos de 4 a 5 anos de idade. Então, pessoal, não é nenhum mistério que Jairinho fazia isso, até porque, como vocês verão na entrevista com a Débora, ela relata situações específicas também de tortura, tá bom? Logo, pessoal, vale ressaltar que no Brasil, no ano de 2020, segundo o site G1, o país registrou 105.821 denúncias de violência contra a mulher no ano passado, segundo o relatório divulgado no dia 7 de março de 2021. Lembre-se, a agressão não é só física, mas sim psicológica, sexual, patrimonial e moral. E na maioria dos casos, os agressores são os maridos ou os companheiros das vítimas. Apesar de a violência doméstica ter várias faces e especificidades, de acordo com a psicóloga norte-americana Lenore Walker, como destaca o próprio site do Instituto da Maria da Penha, identificou que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente repetitivo. Preste atenção nesse ciclo para você ver se você passa isso na sua casa também. O ciclo funciona em 3 fases. Na fase 1, ocorre um aumento de tensão. Nesse primeiro momento, o agressor mostra-se tenso e também irritado por coisas banais, insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. A mulher tenta acalmar o agressor. Ela fica aflita e evita qualquer conduta que possa provocá-lo. Tem um medo exacerbado, uma angústia em relação a ele. Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela, esconde os fatos das demais pessoas e muitas vezes acha que fez algo de errado para justificar o comportamento violento do agressor, indo então para a fase de número 2, lembre-se que são 3. Na fase 2 é onde ocorre o ato de violência propriamente dito.
Esta fase corresponde então à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento. Aqui toda a tensão acumulada na fase 1, ela é materializada em violência psicológica, física, patrimonial ou se não moral. Agora, mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Ela fica praticamente estagnada, parada. Logo, após ocorrer a agressão, o agressor sente um arrependimento, aí que ele acaba caindo na fase 3 do ciclo da violência. Essa fase também ela é conhecida como a fase da lua de mel. Esta fase se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade. Em outras palavras, ela abre mão de seus direitos e recursos enquanto diz que ele vai mudar. Como na maioria dos casos, a demonstração de remorso é algo muito comum na fase 3. E isso não ocorre com o Jairinho, segundo a Débora. E isso acaba acontecendo justamente porque eles tentam ludibriar, mentir para as vítimas. E com isso, as agressões também voltam. Por isso que faz o ciclo novamente. Aí o cara volta a agredir. Lembre-se, é tanta pressão, ameaça e violência que os agressores tentam afastar a mulher da sua família, dos seus amigos, deixando ela sem proteção e neste momento que ela acaba não vendo mais saída e ela não sabe mais o que fazer. Com isso, nunca culpe a vítima. Você não faz ideia do quanto é difícil para ela. Para vocês terem a ideia, a própria Anitta passou por uma agressão dentro de um relacionamento. Então, pessoal, as perguntas da entrevista com a Débora agora estarão relacionadas com o ciclo da violência, incluindo as 3 fases. Vamos então agora para a entrevista. Olá, Débora. Boa noite. Tudo bem? É um prazer conversar com você e nessa entrevista sinta-se à vontade para responder a todas as perguntas com muita calma, tudo bem? Então, Débora, fale um pouco quem é você e o que também você era de Jairinho, por favor. Oi, Felipe. Meu nome é Débora Saraiva, tenho 34 anos, sou assistente social, sou ex-namorada do Jairinho. Nos conhecemos em 2014, quando ele me pediu em namoro. Foi um relacionamento muito conturbado e entre idas e vindas durou 6 anos. Você já viu o Jairinho irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva? Ele também já te humilhou, fez ameaças e destruiu objetos tacando em você? Jairinho já me humilhou, já fez ameaças, já destruiu objetos. Quando as coisas saíam do controle dele ou quando não era da forma como ele queria, porque ele era muito controlador, muito manipulador, ele ficava com raiva. Tinha sempre que ser do jeito que ele queria. Se eu trabalhasse, por exemplo, eu estava saindo do controle dele, então ele arrumava problemas para que eu deixasse o emprego, ele me fazia passar vergonha dentro dos lugares que eu trabalhava, ele fazia coisas para me prejudicar, para eu ter que largar o emprego. Passei muita humilhação com ele. Quando eu estava trabalhando no salão, ele falava que eu ganhava muito pouco, que era ridículo o que eu estava fazendo. Ele me humilhava assim, tentando... Eu considerava uma humilhação quando ele falava que só ele era o meu único amigo. Ele era o meu único amigo, ele era a pessoa que mais me amava nesse mundo, que eu nunca conseguiria outra pessoa igual a ele, que se ele estava comigo era porque ele me amava, porque eu não tinha nada para oferecer para ele. Então, assim, qual era outro motivo para ele estar comigo, para ele me querer tanto? Que era amor. Que nenhum outro homem ia me assumir, porque eu tenho 2 filhos. Ele usava dessas coisas para me prender mais a ele, entendeu? Ele mexia com o meu psicológico. Nessa pergunta, eu quero falar o seguinte: você escondia essas atitudes das outras pessoas? E já pensou que a culpa era sua mesmo? Escondi algumas coisas da minha família em relação a agressões físicas. E até brigas muito ruins que a gente tinha, porque eu tinha vergonha. A vez que ele quebrou o meu dedo do pé, que ele me chutou, eu não contei pra minha família veio saber agora. Eu não contei pra eles. Eu fui pro hospital falando que eu tinha dado uma topada, inclusive foi o que ele mandou falar.
fala que a gente estava brincando e você foi correr e deu uma topada e machucou o dedo. E foi exatamente isso que eu falei, tanto no hospital quanto para minha família. Eu achava que a culpa era minha em situações como, por exemplo, da que eu não dei meu celular para ele. Às vezes me dava uma revolta muito grande do tipo, eu não aguento mais, por que eu tenho que entregar o meu celular na mão dele se eu nem tenho a senha? E foi exatamente o que eu falei pra ele no dia na casa de Mangaratiba, que ele cismou que tinha que pegar meu telefone e eu não deixei, e ele me enforcou e me arrastou pela casa, me mordeu a cabeça. Eu falei pra ele, olha, eu não quero dar meu telefone, eu não tenho a senha do seu, eu não tenho acesso ao seu telefone, você tem a senha do meu, eu não vou entregar meu celular pra você ficar vistoriando. E aí, depois que eu apanhei muito nesse dia, eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu não entreguei logo o telefone na mão dele? Porque de qualquer jeito isso não ia mudar. Ele não deixava me afastar, de qualquer jeito ele estava sempre aparecendo, eu não ia ter como me livrar disso. Por que eu não entreguei o celular na mão? Por que naquele momento eu não evitei a discussão? Eu me sentia culpada nessa forma. Eu não achava que ele tinha motivos para vir fazer isso. O Jairinho, Débora, já te agrediu de alguma forma, verbal, físico ou se não psicologicamente? Sobre as agressões, Jairinho já me agrediu verbalmente, psicologicamente e fisicamente. As agressões psicológicas eu já falei, inclusive, que ele tentava me humilhar muito, me botar sempre para baixo. Ele ficava, quando eu cortei o cabelo, por exemplo, ele fazia questão de falar que eu tava ridícula, que eu tava horrível com esse cabelo curto. Eu tinha pintado o cabelo, ele falou que eu tava horrível. Na pandemia, ele falou que eu tava horrível, que eu tava gorda, que eu tinha engordado muito, que o meu rosto tava gordo, que eu tava ficando feia, que tem que parar, presta atenção. Em algumas discussões, até pelo telefone, ele me xingava muito, 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 de todos os nomes. Ele me diminuía muito como mulher e como pessoa. Ele me diminuía muito. E as agressões físicas foram muitas. A primeira vez que ele me bateu foi quando eu peguei o celular dele, porque eu estava desconfiada, né? Porque até então, eram quase 2 anos de namoro. Eu achava que era só eu, por tudo que ele fazia eu acreditar. E eu descobri que ele estava com a ex-esposa, tentando voltar para ela. Ela não tinha voltado para ele, porque ela não estava aceitando. Só que eu via ele nas mensagens pedindo para voltar para ela. Então eu acordei ele, falando que eu tinha visto as mensagens. E quando ele percebeu que eu tinha pego o telefone dele e que eu tinha visto o telefone dele, ele ficou completamente descontrolado. Ele partiu para cima de mim e pegou o meu telefone da minha mão, ficou olhando se eu tinha mandado alguma coisa pro celular dele e começou a falar que ia sumir comigo, que ia me matar, ia mandar jogar minha bolsa e meu celular em algum lugar, ia ligar para minha mãe e falar que eu tinha saído sem rumo porque a gente tinha brigado, e ia dar a entender como se houvesse ocorrido um sequestro, mas que ele não sabia para onde eu tinha ido. Então, a minha bolsa ia estar num canto e o meu corpo ia ter sumido. Depois disso, ele largou tudo e partiu pra cima de mim, me jogou no sofá, apertando o meu pescoço, ficou um tempo apertando. E de várias formas eu tentava fazer com que ele saísse de cima de mim, mas eu não tinha força pra lutar com ele. Então, da melhor forma, porque eu não conseguia falar, eu tentava explicar pra ele que eu não estava conseguindo respirar, que ele tinha que parar. E do nada a feição dele mudava. A feição dele mudou completamente e ele falou, vamos dormir. Saí de lá quando eu vi que ele não estava mais no quarto e na casa e vim embora para casa. Passou 1 dia, 2 dias, ele começou a procurar de novo, começou a me ligar. E aí, acho que quando ele viu que ele conseguia, né, na perseguição, ele conseguia me ter de volta, ele viu que ele podia, sempre que ele quisesse, levantar a mão para mim ou fazer coisas do tipo. Só que as coisas foram piorando. Saía do controle, deu um chute no meu pé em uma ocasião, quebrou o meu dedo, já deu um soco no meu rosto, puxou meu cabelo até o chão. E quando eu levantei a cabeça, foi nessa situação, ele puxou meu cabelo até o chão do carro. Quando eu levantei a cabeça, que eu consegui tirar a mão dele do meu cabelo, que eu levantei o rosto, ele veio com um soco direto no meu rosto, assim. Foi até o dia que a minha irmã mandou mensagens pra ele, porque eu entrei com o rosto inchado em casa.
E ela mandou mensagem pra ele pediu desculpa, enfim. Na casa de praia de Mangaratiba, ele, porque não pegou meu celular, ele me jogou no chão com um mata-leão, me deu um mata-leão, me jogou no chão, foi me arrastando. Eu tentei correr pro meu carro, ele quebrou meu óculos, esgaçou a minha blusa, me arrastou pela casa. Quando eu consegui levantar, que ele me levantou pelo pescoço, ele me deu 3 mordidas na cabeça e mais uma vez, do nada, ele mudava o rosto e falava: vamos embora, vamos dormir. Quando eu chegava para ele para falar o que ele tinha feito, ele falava: não, você tá louca, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Débora, o Jairinho colocava remédio em suas bebidas, por exemplo? Quando nós acordamos, minha irmã me ligou, né? Pelo que ela falou, porque eu não lembro de nada. E ela falou que eu não estava falando coisa com coisa, minha voz estava totalmente embolada. Então ela ligou correndo para minha irmã, para minha mãe, perdão, minha irmã ligou para minha mãe, para ela ir correndo lá onde eu estava para pegar a gente, tirar a gente de lá, porque ela achava que o Jairinho tinha feito alguma coisa comigo, porque eu não estava falando coisa com coisa. Parecia que eu estava drogada. A minha filha chegou para ela e falou assim: vovó, tem um pozinho branco na taça que a minha mãe tomou. Quando a minha mãe chegou lá, realmente, ela olhou a taça, tinha um pozinho branco dentro da taça, só da minha. E ele não estava em casa, né? Quando ela chegou, estávamos só eu e as crianças. Meus filhos estavam brincando e eu sentada no sofá desmaiada. Minha mãe pegou a gente, veio embora. Naquela semana, eu não lembro de nada. Desde a hora que eu tomei alguma coisa lá, tomei água, tomei coca, eu não lembro de mais nada durante aquela semana. Débora, depois das agressões com você, o Jairinho sempre se arrependia? Dizia que iria mudar? As agressões físicas, o Jairinho nunca se arrependeu porque ele sempre falava que isso não tinha acontecido. Quando ele estava muito irritado, que tinham as discussões no telefone ou até pessoalmente, que ele gritava e me xingava e mandava para todos os lugares, e ele gritava muito e desligava na minha cara, em seguida ele ligava de volta para falar que estava arrependido, pedindo perdão, que isso não ia acontecer mais, que ele ia mudar isso, que ele estava muito nervoso, que estava com muito problema, e acaba que discutindo comigo, ele descontava em mim. Ele usava apenas as agressões verbais para pedir desculpa. Ele nunca chegava com presente, ele não vinha com presente nem nada, mas assim, ele vinha de um jeito muito carinhoso. Ele sabia que ele tinha feito a besteira, então ele, por exemplo, ele vinha na minha casa e pedia para eu sair, ficava na porta tocando o interfone, quando não entrava, ele ficava ligando, se eu não atendesse ele ligava para minha mãe, e aí eu acabava saindo, eu falava: mãe, eu preciso sair, ele não vai sair daqui, ele não vai desistir, ele não vai parar, e vai acontecer o de sempre, daqui a pouco ele entra, ele invade a casa, e aí eu saía. E aí, como ele estava querendo voltar, ele ficava daquele jeito carinhoso, queria conversar, ficava fazendo carinho. Do jeito que eu entrava no carro, ele me levava para algum lugar para comer alguma coisa, nem que fosse para parar num drive de um fast food. E era a forma dele me pedir desculpa. Obrigado pela resposta. Débora, ele tinha algum comportamento esquisito, estranho no dia a dia? Conte para nós. Pela minha rua, gravando em vídeo, mostrando que o meu carro não estava em casa, por isso que eu não estava atendendo, porque provavelmente eu tinha dormido com outro homem na rua, que eu não estava atendendo porque eu estava me escondendo dele. Ele ficava ligando insistentemente, mandando várias mensagens, ligando para minha mãe, e aí quando a gente não atendia, ele achava que eu não estava em casa, ele invadia a minha vila, tentava invadir a minha casa, minha mãe estava em casa, se escondia no quarto, aí meu vizinho ligava para ela falando: olha, tem um homem aqui na porta, tá tentando abrir, primeiro tentando abrir a janela e depois tentando abrir a porta. Aí minha mãe ficava: mas vê se ele tá indo embora. E isso aconteceu várias vezes. E uma das vezes a minha mãe pegou ele dentro do meu quarto, porque eu não estava em casa. Mais uma vez eu tive que sair de casa para ele parar de me perseguir. Fui para casa de uma amiga, minha mãe pegou ele dentro do meu quarto. Minhas cachorrinhas estavam latindo, quando ela chegou para ver o que era, tava ele dentro do meu quarto. E aí ele viu que eu não estava em casa, começou a dar um ataque aqui com a minha mãe, e aí falou: tá na casa da amiga dela, né? Aí ele sabia que era minha amiga, porque é uma pessoa que eu ando muito. Ele simplesmente foi pra casa dessa minha amiga. E ele simplesmente foi e tentou botar a porta abaixo.
Como ele entrou, não sei. Como ele descobriu o apartamento, eu não sei. Ele entrou e tentou colocar a porta abaixo. Chutando, tentando quebrar a maçaneta, socando, olhando pelo vidrinho. A gente ficou escondida, porque nesse momento a gente estava na cozinha, a gente estava fazendo café. E a gente se escondeu no quartinho que tem. E a gente ficou quietinha até ele ir embora. E ele ficou lá uns 10 a 15 minutos tentando socar a porta. E voltou pra minha casa, pra obrigar minha mãe a me ligar para saber onde eu estava realmente. As pessoas acham que eu ficava com ele porque eu queria, porque eu gostava. No início, obviamente, eu gostava dele, era uma pessoa que parecia ser muito boa. Só que ele se mostrou uma pessoa ruim, agressiva, manipuladora, controladora. Ele não me deixava fazer nada, ele me humilhava, ele me botava para baixo, ele não deixava eu trabalhar. Eu não ficava com ele porque eu queria. Não era que eu quisesse voltar, não era. Ele fazia de tudo para que eu voltasse. E aí, para eu ficar em paz, eu acabava voltando. Só que eu não tinha paz. Ele conseguia estragar tudo, ele não deixava eu viver, eu não podia sair com amigos, eu não podia, por exemplo, estar em outra ligação se ele me ligasse e ele ficava insistindo. Eu não podia estar online no WhatsApp muito tempo, que ele queria saber por que eu estava online, o que eu estava fazendo. Como ele ameaçou os meus filhos, como ele ameaçou os meus avós quando eu não queria atender. Ele mandou foto dentro da vila dos meus avós, como ele fazia aqui, ele fez com os meus avós, em frente à casa deles, aparecendo o carro do meu avô e a casa deles, falando assim, ó, se você não atender, eu vou entrar pra conversar com eles. Aí assim, o que eu vou entender, né? Ele quer entrar pra conversar com eles, eu faço o quê? Como vocês perceberam na entrevista e nos noticiários sobre esse caso, o Jairinho entra muito dentro dessa relação com o ciclo da violência, como vocês puderam ver. Porém, em nenhum momento o Jairinho tinha esse arrependimento, esta culpa pelos seus comportamentos para com a Débora e também para com os meninos de 4 a 5 anos e com os seus demais relacionamentos. Esse tipo de atitude pode se configurar como um tipo de personalidade de um psicopata, que é alguém que é incapaz de sentir remorso pela outra pessoa, ou se não, sentimentos de empatia. Então, pessoal, como vocês viram no vídeo e na entrevista da Débora, isso ocorria de forma diária. E o nível da crueldade que o próprio Jairinho tinha para com ela era imenso. Então imagina o que esse homem fez com o Henry naquele momento. Agora vamos aproveitar esse momento sério para falarmos o quanto houve o crescimento em casos de ataques contra mulheres. Não podemos deixar que isso ocorra mais. Por isso, denuncie. Você não está sozinha. Disque 180. Por isso, a Débora deixará um recado para todas as mulheres do mundo. Só quem já passou por isso consegue entender o que eu tô falando. Você espera que um homem te proteja, te defenda, te dê amor. Você nunca espera que vai apanhar, que vai ser torturado, que vai tomar soco no rosto, que vai tomar mordida. Hoje eu entendo o que outras mulheres também passam. O medo que elas têm, talvez o medo só, né? De terminar, ou o medo de ficar sem apoio de ninguém. O que eu tenho a dizer hoje é que essas mulheres precisam procurar ajuda, precisam procurar alguém para conversar, apoio de família, apoio de amigo. Então, o que eu digo hoje é procure ajuda, procura a polícia. O último recado agora que eu quero dar para vocês é o seguinte: não se esqueçam de vocês pegarem meu livro de graça. Para pegar é bem simples. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e também mande mensagem no meu WhatsApp neste número pedindo o livro de graça. Pessoal, muito obrigado e realmente até o próximo vídeo. Oi, vizinhos. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, pra poder sair e ficar perto de vocês.